Olá, Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, toda terça às 19h30, com reprise às quintas às 21h30. Você pode ver ao vivo ou também, nesse horário que eu disse, por internet em qualquer lugar do mundo, através do site www.tvfloripa.org.br. Entre no site e assista aos nossos programas. Hoje nós temos um programa que nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, que é o nexo causal das doenças e acidentes do trabalho. Esse vídeo que nós vamos passar a seguir é um vídeo que nos leva a muita reflexão, que ele é um vídeo feito por vários pesquisadores, eu participei também, mas ele é um vídeo que foi feito a propósito do chamado caso Shell BASF, onde os trabalhadores da antiga Shell, que depois se tornou a BASF, sofreram uma série de contaminações químicas por conta do seu trabalho e, inclusive, com intoxicações. Muitos, inclusive, adoeceram, né? Temos uma história aí de trabalhadores que ficaram doentes, trabalhadores que morreram ao longo desse tempo, e tudo isso foi discutido no âmbito do processo. O processo que correu na Justiça Trabalhista de Paulínia, e ali teve ganho de causa, né, porque a fábrica era da região de Campinas, mas situada às margens do rio Atibaia, na cidade de Paulínia, e depois do ganho de causa em primeira instância, tivemos então o ganho de causa também em segunda instância, uma vez que as empresas, tanto a Shell como a BASF, recorreram da decisão de primeira instância e foi para o TRT. O TRT da 15ª região, que aí é em Campinas. Ali no TRT de Campinas, o sindicato acompanhou o processo também com seu corpo jurídico, sua consultoria técnica, e ali, depois de um período, ganhou o processo também. Teve confirmada a sentença de primeira instância. E as empresas, mais uma vez, recorreram, desta vez à terceira instância, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Ora, lá em Brasília, como se sabe, até então, os ministros do tribunal não entravam em possíveis negociações ou acordo, né? Mas apenas julgavam diversos aspectos formais relativos ao processo e mantinham ou não a decisão que havia sido tomada em primeira instância em especial, é claro. Mas, neste caso, Shell BASF, o então presidente, Dr. Ministro Dalazen, ele instituiu uma rotina diferenciada para este processo, ou seja, abrindo assim o campo, né, para outras negociações. Processos grandes, de grande relevância pública e coletiva, teriam a oportunidade de fazer um acordo a nível lá do TST, em terceiro grau. Portanto, esse processo Shell BASF foi o primeiro que teve a sua negociação aberta e concluída ao nível do TST. Isso se deve a um processo com a magnitude desse Shell BASF, porque a indenização, os valores que estavam se discutindo, já estavam na ordem de 1 bilhão e 400 milhões. Se falou muito, inclusive, que este foi o maior processo da Justiça do Trabalho. E um aspecto fundamental deste processo foi com relação ao nexo causal das doenças que os trabalhadores apresentavam, ou seja, que os trabalhadores estavam contaminados em um determinado momento, a própria empresa admitiu essa hipótese. Também que eles ficavam doentes e estavam morrendo é um fato inegável, mas a discussão muitas vezes era: será que essas doenças e mortes têm a ver com a exposição ao risco no trabalho? E as empresas, né, a Shell e a BASF, sempre questionaram isso. Como é comum no nosso sistema,
previdenciário e do trabalho que haja esse tipo de questionamento. Ora, como superar isto, né? O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Campinas, que compõe os Químicos Unificados de Campinas, Osasco, Vinhedo e regiões, então, investiu em um trabalho de discussão técnica, um trabalho inclusive científico, procurando aprimorar, conhecer melhor este conceito do nexo causal. Para tanto, procurou algumas universidades, alguns pesquisadores que puderam então trazer material científico ao sindicato. Este material científico, ao longo do processo, foi todo juntado no processo físico, que até então não era o processo eletrônico, mas no processo físico, e aí então nós tivemos um farto material que propunha mudar o paradigma da questão do nexo causal para aquilo que nós entendemos que é o mais adequado, ou seja, o modo pelo qual as pessoas adoecem não é um modo individual apenas. Obviamente existem algumas questões que são ligadas diretamente àquela pessoa. Entretanto, dentro de uma visão que as causas são múltiplas, o modo como as pessoas adoecem em especial tem a ver com o modo como nós organizamos a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, uma sociedade onde não se controla o açúcar, por exemplo, e ao contrário, há um bombardeio de informações sobre consuma açúcar, não sobre açúcar, mas consuma açúcar e está tudo bem, você vai esperar que o número de diabéticos seja maior, não é? Não é só porque aquela pessoa gosta ou não gosta de doce, ou porque aquela pessoa tem informação genética. Se nós temos um governo que não regula a indústria como deveria regular, sem dúvida nenhuma, você vai ter mais problemas dentro deste exemplo que eu disse. Da mesma forma, no trabalho, ora, se o modo como se organiza o trabalho, ele é um modo que pode adoecer, ele é um modo que expõe as pessoas a risco, obviamente as pessoas vão adoecer. E aí que está a questão. Não é porque aquela pessoa, o Antônio, o Marcos, o José, que trabalhavam lá na Shell, tinham alguma alteração genética ou alguma propensão, é que eles iam adoecer mais. Mas sim, uma vez expostos coletivamente, expostos de maneira grupal a um determinado risco, também teriam uma tendência maior a adoecer todos naquela direção desse risco. Claro que uns mais resistentes, outros nem tanto para determinados riscos e exposições. Além do que, passado um limite, é bom que a gente diga isso, né? Passado um limite de exposição, aí nem mais nem menos resistentes. Todos vão adoecer. É bom frisar isso porque essa discussão existe nas várias doenças do trabalho que nós vemos hoje. Por exemplo, a questão das LER-DORT, né, que são as lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Aí eu me lembro, comecei a trabalhar com esse tema há uns 20 anos mais ou menos, e eu me lembro que em discussões que íamos fazer com médicos do trabalho que assessoravam empresas, eles diziam o seguinte, que a mulher adoece mais, porque a mulher é mais fraquinha, a mulher tem uma musculatura menor. Ora, nós precisamos entender que isto é falso, não existe esse tipo de coisa, de um trabalhador ser mais fraquinho que o outro, porque se porventura nós precisarmos de um atributo físico maior para um trabalhador, por exemplo, a força, é porque alguma coisa de errado tem no trabalho.
Um exemplo que já foi muito falado, é muito conhecido aí entre trabalhadores, é que, eu sempre dado esse exemplo, é interessante, se pergunta o seguinte: quem é que tem que fazer aquele trabalho de carregar sacos de café de 60 quilos no porto? É o homem ou a mulher? Alguém logo diz, claro, é o homem, né? Porque a mulher não aguenta. Errado. Quem tem que fazer esse trabalho é máquina, não é nem homem nem mulher, não é ser humano. Então, os riscos, eles existem sim, mas eles têm que estar no limite do saudável, né? Nós temos que lutar ao máximo para eliminar riscos e, se não eliminarmos, que eles estejam num limite que não adoeçam as pessoas. Por isso, então, vocês vão ver agora o filme que vai discutir bastante essa questão do modo coletivo de adoecer sobre um outro aspecto. Nós estamos aí propondo, inclusive, mudar um pouquinho o paradigma dessa questão de nexo causal. Assista criticamente esse filme e ao final nós voltamos a conversar. O que ocorreu foi que ali pelo ano 2000, 2001, o sindicato me chamou para fazer uma discussão sobre a questão de uma possível contaminação de uma grande empresa química, que primeiro era a Shell, depois a BASF, que foi quem comprou o site local. Eles faziam os drinks, que são organoclorados, hoje em dia de uso proibido no mundo inteiro, e esses trabalhadores não sabiam com clareza a quais produtos químicos eles se expunham. A gente fez um levantamento inicial e viu que a falta de informação era muito grande, tanto por parte dos trabalhadores, que achavam que podia ter algum problema local, como também dos moradores, que ao redor da fábrica, que era uma zona rural antiga, onde a fábrica se instalou. Esses trabalhadores tinham manipulação desses produtos, às vezes eles tomavam banho com o produto, eles descarregavam o saco com o produto, ficavam sujos com a poeira do produto e eles não sabiam. Aconteceu de muitos trabalhadores que nós atendemos terem alteração de um exame que chama acetilcolinesterase, que pode dar diarreia e vômito, e os trabalhadores eram informados que deviam ter comido alguma coisa estragada e por isso estavam com diarreia e vômito, sendo que na verdade eles estavam contaminados pelo veneno. A gente constatou isso depois olhando os prontuários deles, o prontuário deles da Shell. Então essa falta de informação, na nossa opinião, foi um crime. A pessoa tem o direito de saber a que tipo de produto eles estão expostos. Qual é o nível de exposição segura a produto que provoca câncer? É 0. Qual é o nível de conhecimento que nós temos sobre isso hoje em dia? É bastante, mas talvez não o suficiente. Vale a pena lembrar, por exemplo, que na época da Segunda Guerra, a exposição ao benzeno, considerada segura, era quase 100 vezes mais a exposição segura que a gente considera hoje. E quantas mortes, quantas vidas foram perdidas, quantos bebês nasceram com erro, com malformação, até a gente conseguir reduzir a exposição a valores que ainda são muito altos, mas de qualquer forma são muito menores do que os valores aceitos 50 anos atrás. Se você conhece a história dessa fábrica, dessa planta, ficou claro desde o primeiro momento, quando ela foi fechada nos Estados Unidos, que os químicos que ela produzia eram muito perigosos e que, portanto, quando a fábrica se moveu para o Brasil, se mudou para o Brasil, deveria ter sido feito um sistema de controle da exposição e um monitoramento dos trabalhadores
suficientemente bom para detectar qualquer alteração que tivesse ocorrido na saúde deles desde o princípio. Isso não foi feito, não por uma, não por duas, não por 3 empresas. Além da contaminação e da exposição ambiental, ou seja, enterrar resíduos de incinerador, contaminação de lençol freático, além desse tipo da contaminação que expunha a população que morava ao redor da empresa e também expunha os trabalhadores tinham ainda uma exposição a mais, um adendo, que era ocupacional. Em 2004 e 2005, nós atendemos um grupo de trabalhadores, 60 e tantos trabalhadores, que tinham um perfil de adoecimento diferente da população de homens iguais a eles, que não tivessem tido exposição ao veneno. Com a ajuda do Ministério da Saúde, nós fizemos o protocolo. Nesse protocolo, é o protocolo de exposição dos ex-trabalhadores da Shell. E nesse protocolo aparecem, por exemplo, tabelas. Nós fizemos 13 tabelas de exposição a produtos que nós julgamos muito importantes, aos quais eles tiveram grande quantidade de exposição. E nessas tabelas a gente coloca qual é o produto, qual é a base científica que nos permitiu fazer o raciocínio e quais são os riscos de doença que eles têm. Nós fizemos isso para os DRINs, para o toxafeno, para o benzeno e para outros derivados orgânicos de produto do petróleo e de agrotóxico aos quais eles estiveram expostos. Os pesticidas ou praguicidas, como se fala no Brasil, têm um efeito tanto agudo quanto crônico, ou seja, de curta duração ou de longa duração, quando há uma exposição de trabalhadores a um nível elevado a essa substância, dependendo do tipo de pesticida ou praguicida. E o que é mais comum é os trabalhadores se darem conta dos efeitos agudos, aqueles efeitos imediatos, como às vezes sangramento, às vezes vômito, às vezes náusea, dor de cabeça, que são efeitos que ocorrem a curto prazo, quando há uma intoxicação. Às vezes também tem aceleração do batimento cardíaco, enfim, são coisas que são fáceis dos trabalhadores ligar com a exposição que eles tiveram. O que é mais complicado e mais difícil dos trabalhadores se darem conta são os efeitos tardios, ou os efeitos de longa duração, que a gente chama, que tem um tempo de latência grande entre a exposição que o trabalhador teve e o sintoma ou a doença que ele vem a ter no futuro. E nós sabemos que os vários grupos de praguicidas e aqueles aos quais os trabalhadores estiveram expostos em Paulínia têm efeito prolongado. Muitos deles significando câncer, significando lesões ao fígado e ao rim, que causam o que a gente chama de insuficiência hepática e insuficiência renal. Quando nós vamos rever na literatura os problemas que esses produtos podem ocasionar, eles podem dar, por exemplo, alteração de tireoide. Boa parte dos trabalhadores tem problema de tireoide. Eles podem provocar câncer. A gente tem tido muita morte e muito caso de câncer, mesmo sem óbito. Eles podem provocar alteração na descendência, nos filhos com problema com malformação fetal. Nós temos bastante descrição na literatura para esses DRINs, que é o nome que se dá em conjunto, ao conjunto das substâncias, várias das substâncias que os trabalhadores estiveram expostos, eles podem causar esses efeitos tardios. E o que a gente vem observando nessa coorte é que de fato existe compatibilidade biológica, compatibilidade toxicológica entre a exposição comprovada no período anterior e o que a gente nota com os sintomas que foram detectados em muitos desses trabalhadores. Vocês sabem o que quer dizer POPs. POPs são os produtos organopersistentes. Eles, a médio e longo prazo, produzem efeitos também muito graves, como eles são carcinogênicos, né? Então se encontrou, por exemplo, câncer de fígado, de mama, de sangue, de tireoide. Nós temos a inibição no sistema imunológico, por exemplo, do Aldrin. Ainda temos outros efeitos, por exemplo, como efeitos assim que as pessoas pouco valorizam, como perda de apetite, emagrecimento, náusea, dores de cabeça, transtornos de sono, distúrbios no sistema nervoso central e periférico, danos hepáticos, renais, pulmonar, indução de enzimas, né? As hepatites tóxicas, né?
são produzidas também pela exposição a esses produtos. O ritmo cardíaco pode ser modificado, as conjuntivites alérgicas, as blefarites, angiopatias da retina, cataratas, né? Que avaliação o senhor faz? É possível a gente dizer que há mesmo ou não há relação entre a doença que essas pessoas têm e o produto que era produzido pela Shell aí na área? Bom, Heródoto, é interessante esta situação que eu estou aqui com vocês hoje, porque mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, eu fui fui visitar essa região, justamente também por uma empresa, outra companhia de televisão, e eu tive a oportunidade de examinar o prontuário de uns 15 pacientes, dentre desses que eram doentes. E o que me chamou a atenção na época era que justamente a evolução dessas pessoas. Eu tive acesso ao prontuário funcional, ou seja, quando estavam trabalhando, e depois quando foram para os hospitais. E ficou muito claro na evolução dos pacientes, alguns com leucemia, outros com problemas hepáticos, fígado, outros com problemas respiratórios, imunológicos, etc. Um nexo causal muito clássico, muito claro. Eles estavam bem de saúde, estavam bem, e de repente começaram a ficar doentes. A empresa tem insistido, a Shell tem insistido muito na questão de cada um e de não tratar esse risco como um risco coletivo, mas é um risco coletivo. Quando a gente individualiza, a gente perde de vista essa riqueza da avaliação do grupo. E é por isso que, na nossa opinião, a Shell insiste muito em retirar os trabalhadores do grupo ao qual eles pertencem e, nesse caso, descaracteriza a exposição que eles tiveram como um todo. É uma forma de estabelecer o problema, tentar colocar o problema nos ombros dos trabalhadores, ou seja, que a prova da causalidade entre a exposição passada e a doença que passou a ocorrer nos últimos anos é uma forma de colocar o ônus da prova, como a gente chama, no trabalhador, quando na verdade nós temos mais do que suficientes evidências de que as substâncias com as quais eles trabalharam eram danosas já quando a fábrica se mudou dos Estados Unidos para aí, e portanto não cabe aos trabalhadores provar uma causalidade que já do primeiro momento, desde que a fábrica começou, já tinha sido estabelecida cientificamente. Há uma tendência mundial em países mais adiantados, não só que os casos sejam analisados coletivamente, mas que sejam estudadas as exposições décadas antes do aparecimento das doenças. Portanto, transformar isso agora numa prova individual de causalidade é um retrocesso e é, na verdade, uma forma que eu diria quase que anticientífica de lidar com esse problema. A experiência que nós temos em diversos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, é que quando essa causalidade vai para o nível individual, é tão difícil para o trabalhador provar que foi a exposição que causou a doença, como é difícil para a empresa provar que não foi assim, ou seja, que a doença que o trabalhador tem não foi causada pela exposição no trabalho. Por isso que a gente criou o que se chama o ônus da prova, o princípio da precaução, que é aquele que afirma que quando se tem suficiente evidência de causalidade, de relação entre a exposição a uma substância e as doenças que ocorrem com os trabalhadores, o ônus da prova tem que ser do empregador, porque ele que tem os recursos e ele que conhece os processos a nível de identificar as exposições que ocorreram no passado. Portanto, isso na verdade é transformar o ganho que já se teve a nível mundial com o princípio da precaução para o velho processo em que o trabalhador tinha que provar por A mais B que a doença que ele tem foi causada pela substância A, B ou C a qual ele esteve exposto quando trabalhou na empresa. Existem dois aspectos importantes do que está acontecendo com a ação que os trabalhadores Shell estão encaminhando na justiça brasileira. O primeiro aspecto é ensinar médicos, pesquisadores e advogados, e a população em geral também, que aquilo que se vê num grupo de pessoas não se pode ver numa pessoa só. Existe uma crença infundada e uma crença errada de que quando um médico examina uma única pessoa, ele pode entender, examinando somente aquela pessoa, tudo o que aconteceu com a vida e com a saúde dela. E dizer, bom, você provavelmente tem o seu problema de saúde porque esteve exposto a alguma condição indesejável no seu ambiente de trabalho. Na verdade, essa conclusão só é possível porque existe uma história de um grupo de pessoas parecidas com ele.
esse entendimento ele chegou de modo muito tardio aos advogados. E está chegando na justiça brasileira graças às ações feitas pelos ex-trabalhadores da Shell Paulínia. Eles conseguiram primeiro esclarecer a justiça de primeiro nível em Paulínia e encontraram lá juízes muito dedicados, pessoas que dão valor à justiça e que dão valor ao raciocínio científico, foram capazes de compreender a utilidade do raciocínio coletivo, aplicaram isso, e as sentenças de primeira instância que ocorreram no município de Paulínia são sentenças que mudam a compreensão da justiça tradicional do trabalho em vários aspectos muito bons para todo o país. Você assistiu então esse filme que fala sobre nexo causal. Viu que pesquisadores de vários serviços públicos, universidades, não só do Brasil, mas do exterior, têm uma outra visão sobre isso. E a visão não é porque é uma visão mais boazinha ou mais ruinzinha, não. A visão sobre esse modo de adoecer coletivo é justamente porque é uma visão de proteção. Se o nosso compromisso é com a proteção da saúde de quem trabalha, nós precisamos mudar o paradigma do modo como a gente enxerga o adoecimento no trabalho. O modo como adoece no trabalho é por conta dos riscos. Os riscos estão aí e a exposição é coletiva. Negar os riscos é negar a prevenção. Isso tem que ficar claro, né? Aquele chavão que é mais barato prevenir do que remediar, no caso da saúde do trabalhador, nem sempre é colocado em prática. Infelizmente, milhares de trabalhadores brasileiros ainda adoecem. Nós encerramos então esse programa, convidando todos à reflexão e chamando para o nosso encontro semana que vem. Um grande abraço. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós.